Salve pessoal, tudo bem? Professor Paulo Mendes aqui da Escolha Educação, de novo passando pela sua timeline. Hoje eu vou fazer o quê? Vou corrigir as questões de geografia do Enem, né? Então nós todos aqui da Escolha, os professores, nós torcemos aí para que você tenha tido um bom desempenho, para que você tenha feito uma boa prova, né? E eu, aqui neste caso, torcendo muito para que você possa ter gabaritado as questões de geografia. Então vamos lá, eu vou corrigir as questões da prova verde, caderno verde, então, né? Questões 47, 48, 53, 59, 60, 65, 69, 70, 72, 76, 77, 81, 82, 85, 87 e 89. Tem algumas questões aqui que são interdisciplinares, né? Tem algumas que são mais características da geografia mesmo. Então, bora lá. Primeira questão, 47, mudança do clima. Olha só, né? Esse é um tema que tem sido bastante recorrente, foi recorrente ontem. Então, vamos ao texto. A mudança do clima nas cidades brasileiras é um desafio de adaptação e equidade. Inundações, alagamentos e ondas de calor são cada vez mais frequentes e intensas. Cidades precisam se adaptar com urgência, a começar pelas áreas e populações mais vulneráveis. Implementar soluções baseadas na natureza, de forma sistêmica, pode contribuir para a redução de desastres relacionados às mudanças do clima e ainda gerar múltiplos benefícios para a economia, o ambiente e as pessoas. Veja que esse texto é um texto muito recente, né? Ele é de 19 de outubro de 2023, portanto, bastante atual. Aí a pergunta é, qual medida atenua os problemas abordados no texto? Atenuar, diminui, né? Então, vamos lá, criação de faixas sinalizadoras. Não tem nada a ver com aquilo que o texto está mostrando, né? Porque ele está falando que as cidades precisam se adaptar com urgência, elas precisam implementar soluções. Botar uma faixa sinalizadora vai resolver? Incinerar resíduos sólidos, não, porque você intensifica o problema, né? Você tira o lixo dali, daquela forma que ele está lá, e você transforma em material particulado. A única resposta possível aqui, ó, é a implantação de parques públicos, né? Por quê? Porque com a implantação de parque público você interfere no nível de infiltração de água, você aumenta o número de árvores, né? Você vai promover uma melhoria das condições do tempo e, obviamente, né, alternando aí as condições de clima. Verticalizar espaços centrais também não vai resolver e construção de estacionamentos privados não vai resolver. A pergunta, me parece que ela está bem direta e assim, né, só que tem algumas opções aqui que elas nem se relacionam, né, diretamente com a questão. Eu achei essa questão bem tranquila, espero que você tenha acertado. Vamos aí para a questão seguinte. Questão 48, aí já mudamos de assunto, né? De mudanças climáticas, vamos para o Conselho de Segurança da ONU. Então, a ONU é uma organização supranacional, ela tem 2 órgãos deliberativos, né? O Conselho de Segurança, formado por 15 países, sendo 5 deles países com direito de veto. 10 membros são rotativos, 5 são permanentes com direito de veto. Os 5 com direito de veto: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. E aí diz o texto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas é, junto com a Assembleia Geral, um dos principais órgãos de tomada de decisão dentro da entidade. O Conselho lida com questões de segurança e paz internacionais, além de recomendar a admissão de novos membros à Assembleia Geral e aprovar mudanças na Carta das Nações Unidas. 5 dos 15 membros são permanentes, conforme eu já falei, né? E podem vetar resoluções, o que ocorreu 261 vezes até 2020. E aí, né, o texto está perguntando, a pergunta aí está pedindo para você o quê? A composição e o funcionamento do organismo internacional apresentados revelam a seguinte característica das relações internacionais, né? Entre os países membros. Bom, igualdade militar não está se falando de forma nenhuma, né? Consenso também não está se falando de forma nenhuma. Equilíbrio estratégico também não. E soberania compartilhada também não. Se nós temos 15 membros e 5 têm direito a veto, isso mostra uma assimetria, uma falta de simetria política, ou seja, uns são bem mais poderosos do que outros. E lembrando, os poderosos, né?
Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, ok? Também é uma questão aí ligada à geopolítica, né, que penso que boa parte das pessoas, de maneira geral, mas principalmente aqueles que tiveram esse conteúdo, né, não tiveram tanta dificuldade para estar respondendo. Vamos adiante, questão 53. Então, nós já tivemos uma de clima e uma de geopolítica. Agora, está se tratando do quê? De uma questão específica da geografia, né? Uma questão de cartografia. O Marcelo Martinelli, aí no Mapas da Geografia e Cartografia Temática, está dizendo assim, ó, a finalidade mais marcante em toda a história dos mapas, desde o seu início, teria sido a de estarem sempre voltados à prática, principalmente a serviço da dominação, do poder. Sempre registraram o que mais interessava a uma minoria, fato que acabou estimulando um incessante aperfeiçoamento deles. Bom, gente, voltando, né? O mapa sempre foi uma expressão de poder. Na cartografia, dependendo da escala que você escolhe, você decide, né, o nível de informações que você dará. Se você dará mais ou menos informações, se você vai ser mais preciso ou menos preciso naquilo que você está informando. E desde sempre, né, os mapas foram utilizados como instrumentos aí de poder, ok? Então, neste caso, a pergunta está pedindo assim, ó, na cartografia, no texto, a cartografia é apresentada como um instrumento de preservação de espaços? Não. De emancipação, né, de libertação de sujeitos marginais? Não. De revalorização? Não. De inversão das hierarquias, né, estabelecidas? Também não. Ele está falando do quê? Da sustentação de hegemonias. Está falando aqui, ó, né, que registraram o que mais interessava a uma minoria, fato que acabou estimulando, né, o incessante aperfeiçoamento deles. Por quê? Porque na medida que você vai, né, aperfeiçoando, você vai questionando as ideologias e as informações que estão presentes nestes mapas. Portanto, aqui, na alternativa E, sustentação de hegemonias territoriais é a resposta, né, mais adequada a esta questão. Tudo bem? Eu estou olhando aqui, estou com um caderninho, né, onde eu estou anotando os temas para estar fazendo direitinho. Questão 59, professor Milton Santos, a natureza do espaço. Milton Santos é um clássico, né? Sempre está presente aí, né, nos textos do Enem, nas questões de outros vestibulares, e aí ele está dizendo que, né, no livro A Natureza do Espaço, né, cada objeto é, em si mesmo, um sistema funcionando sistemicamente. Um grande supermercado ou shopping center seria capaz de existir se não fossem servidos por vias rápidas, estacionamentos adequados e acessíveis, sistemas de transporte públicos com horários regulares e conhecidos, e se, no seu próprio interior, as atividades não estivessem subordinadas a uma coordenação. Esse é o caso dos armazéns, dos silos, os portos, a rede rodoviária de um país e, sobretudo, a rede ferroviária são exemplos de objetos complexos e sistêmicos. Complexos, né? Interligados em redes. E aí ele está falando do quê, né? De acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotado de objetos, com uma finalidade. O Milton Santos, ele vai tratar muito com a ideia dos fluxos, né? Vai falar de fixos e fluxos, ao falar de paisagem, assim como um geógrafo chamado, né, Manuel Castells, né, também vai falar muito disso. Então, de acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotados de objetos com a finalidade do quê? De desindustrialização? Não. Né? De você ir desmontando o processo industrial? Não. Desregulamentar mercado? Também não. Concentrar produção? Também não. Distribuição de renda? O texto não fala disso em momento algum, né? Ele fala do quê? De dinamização dos fluxos, né? Dessa ideia de você ter cada vez mais fluidez, dessa ideia de você ter cada vez mais essa intensificação, né, dos processos para quê? Os fluxos possam acontecer de maneira mais acentuada. Ele está falando o tempo inteiro aqui de redes, né? Então, aquela ideia do capitalismo, né, técnico-informacional, é bem essa ideia dessa questão, e espero aí que você tenha, né, acertado. Então, Milton Santos, na questão 59. Aí nós vamos para a questão 60. A questão 60 vai falar do quê? Vai falar de uma das COPs,
de uma das conferências das partes, né, falando a respeito do clima. E aí, então, está lá, a questão traz o seguinte texto. A 26ª Conferência do Clima das Nações Unidas foi realizada com a perspectiva de que os países tornassem, por favor, mais ambiciosos os compromissos assumidos no enfrentamento das mudanças climáticas, de modo a evitar que a temperatura global se eleve acima dos 1,5, né, dos 1,5 graus Celsius. Marca que já vinha sendo discutida desde o Acordo de Paris em 2015. A pressão do setor empresarial, que se posicionou de maneira contundente nessa COP26, gerou impacto positivo. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, CEBDS, capitaneou, portanto liderou, por meio do movimento Empresários pelo Clima, a adesão de 119 CEOs de importantes empresas, né, de diretores aí de importantes empresas e 14 instituições do setor privado, de setores tão diversos como agronegócio, alimentício, aviação, elétrico, farmacêutico, finanças, infraestrutura, logística, papel e celulose, petroquímico, saúde, tecnologia, telefonia e varejo. O Brasil deixa a conferência com o compromisso de fazer valer sua meta e reduzir 50% dos gases de efeito estufa até 2030, em relação aos níveis de 2005. Anteriormente, a meta de redução era de 43%. Bom, então subiu a meta, né? E aí, tá lá, o texto veio do jornal Nexo em 24 de novembro de 2021. E aí está dizendo assim, ó, conforme o texto, o compromisso assumido pelo Brasil, tá, é resultado dos tensionamentos promovidos por... Tá, então, vamos lá. Né, foi resultado dos tensionamentos promovidos por quem? Povos ribeirinhos e segmentos culturais? Não está falando nada, né, desse grupo específico. Blocos econômicos também, não citou bloco econômico de forma nenhuma, está citando empresa, está citando instituições do setor privado, tá? Grupos científicos e universidades públicas, não está citando também diretamente. Organismos supranacionais, aí aqui, ó, chegamos na resposta, né? Organismos supranacionais, está falando do quê? Da própria conferência entre as partes, está falando, né, de grupos, ó, contundentes nessa COP, daí aí você está falando de grupos aqui da sociedade civil. Portanto, a alternativa D, né, a alternativa D é a alternativa que responde corretamente a essa questão. Então, veja que assim, ó, a 26ª conferência, então uma conferência sobre o clima, que já é de um organismo supranacional. De quem eu estou falando? Eu estou falando do IPCC, né, do painel intergovernamental para mudanças climáticas, estou falando do PNUMA, né, do Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento, e, portanto, as COPs aqui, né, representam o quê? Organismos supranacionais. E aí a sociedade civil, tem diversos setores da sociedade civil, tá? Espero que você tenha conseguido aí, vamos lá, né? Então, próxima questão 65. E aí, espaço público. Olha só, o texto, né, ele vai falar sobre os espaços públicos. Espaços públicos não são produtos dados e acabados. Oba, que bom, né? Uma instituição que, uma vez estabelecida, traria a paz da consensualidade e a perfeita igualdade. São os lugares em que os problemas aparecem e se transformam em debates, em diálogo e em possibilidade de ajuste e compromissos. Por isso, não anulam os conflitos, ao contrário, são canais de comunicação e de visibilidade de oposições. Olha só, né? A pergunta pede: as características descritas no texto, elas exibem a importância dos espaços públicos para a prática do lazer? Ela é importante para a prática de lazer, sim, mas aí ele está falando disso não, né? Está falando em que são lugares onde os problemas aparecem, se transformam em debates. Lugar, um conceito da geografia que vai trazer esse ponto do território para mais próximo da gente. Vai falar de vigilância? Também não. Vai falar de erradicação da violência? Também não. Vai falar do quê? Da discussão, dos compromissos, dos debates, dos diálogos, de ajustes. Portanto,
vai falar aí, né, da ideia de construção da democracia. Portanto, né, esta é a resposta que eu julgo a correta para essa questão aí, 65, né, quando ela aborda espaço público. Beleza? Eu espero que tenha dado tudo certo, que você também tenha marcado a mesma alternativa. Galera, se você chegou até aqui, ó, nós estamos na questão 65, hein? Vamos fazer uma coisa, aproveitando que você está aqui comigo, já vai aí no canal, se você não é inscrito, se inscreve, né? Dá aí um joinha, dá um like neste vídeo, nessa aula, manda para os amigos. Nós somos um projeto 100% voluntário e nós queremos chegar a mais pessoas. E só você pode ajudar a gente, tá certo? Vamos lá para a questão seguinte, ó, questão 69. A questão 69 está falando de desastres naturais. Olha só, e aí finalmente tem uma imagem, né? Tem um gráfico aqui, ó, mostrando para a gente o quê? Os níveis de infiltração e de escoamento. Tá? Então tá lá assim, ó, diferenças entre inundação gradual e brusca. Inundação brusca, né? Aquela que é acentuada num curto espaço de tempo. Aquela gradual é que ela é constante, né? Ela tem uma constante. Aqui tem um pico, tá? A velocidade, ó, tem um pico. Aqui não, aqui tem uma constância maior. Então, a desproporção de velocidade e tempo de duração nos tipos de inundação destacados é condicionada pelo quê? Bom, vamos pensar o seguinte, choveu, né? A água só tem dois caminhos, ou ela infiltra ou ela escoa. Para você ter uma inundação, vai ter que ter um grande escoamento superficial. Para que esse escoamento seja muito rápido, você tem que ter o quê? Uma declividade do relevo local. Então, a variabilidade solar não vai interferir nisso diretamente, temperatura média também não, dinâmica tectônica não, gradação da turbidez da cor da água ou dos elementos que tem nela também não. Então, a única alternativa aqui possível, né, é a declividade. Então, se você tem um lugar com alta declividade, né, a água vai escoar rapidinho e você vai ter o quê? Uma inundação brusca. Tá? Se você tem um lugar com menor declividade, ela vai escoar e aí você pode ter uma inundação mais gradual, ok? Eu espero que você tenha acertado. Me pareceu uma questão bem tranquila aí, né? Porque ela está falando de desproporção de velocidade e tempo de duração de inundações. Inundação, acúmulo de água num determinado lugar, certo? Vamos lá. Aí agora a gente vai para uma outra questão, tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cá, tá uma imagem em cima aqui para mim. Dois textos, né? Então, dois textos falando da planície amazônica e outro falando sobre estradas líquidas, né? Ok, vamos lá então, ó. E aí está falando de patrimônio cultural da Amazônia. Então, vamos lá. O bufarinheiro, conhecido nas cidades por tec-tec, chama-se nos recônditos da Amazônia, lá nas áreas mais distantes, né, de regatão. Em lugar de transportar nas costas o mundo de miudezas, transportam no bojo de uma gaiola, que desloca 2, 3, 4 toneladas, divididas em seções de secos e molhados, e é movido por remo. Na realidade, está falando do quê, né? Está falando de um barco, ok? De alguém que está transportando alguma coisa num barco. Cortando comunidades e matas da Amazônia por rios, dentro dessas gaiolas, né, riscadas de prateleiras, encontram-se os artigos mais díspares. O cobertor da chita, um pano, a escova de dentes, ok? Então, está falando aí de uma diversidade bastante grande, né? O tipo de comércio, né? Fica imaginando aquela ideia daqueles mascates que vão percorrendo, só que aí estão usando um barco. E o texto 2, no século XIX, o comércio dos regatões era feito, então, com base em relações tecidas com quilombolas, pequenos produtores, comerciantes locais e indígenas, constituindo na relação comercial alternativa ao abastecimento. E aí está falando, então, no século XIX, o comércio dos regatões era feito do quê? Né? Era feito com base nas relações tecidas lá, estabelecidas com os quilombolas, com os pequenos produtores. Muito bem. Aí, então, nós vamos lá. Ó. Como parte do patrimônio cultural da Amazônia, o regatão foi fundamental no século XIX para a organização de rotas de fuga. Não, ninguém está falando de fugir da floresta.
né? Criação de postos de trabalho nos seringais, também ninguém fala aqui de seringal, está falando do comércio, né? Está falando da intensificação do comércio nesta área. Divulgação de receitas de fármacos, né? De remédios nas zonas ribeirinhas, também não. Está falando do que então? Está falando da construção de redes, de sociabilidade, né? No interior do brasileiro. E aí, então, ó, o que a gente vai ter nesta situação aqui? Alternativa D, de dado dromedário, né? Construção de redes de sociabilidade. Por quê? Porque ele está falando lá no século XIX. Olha aqui, ó. Ele está dizendo que era feito com base, né? Nas relações estabelecidas com os quilombolas, com os pequenos produtores, com os comerciantes locais e com os indígenas, né? Destacando uma relação comercial. Aí você vai falar assim, ó, está falando de ampliação de ambientes de lazer nos territórios autóctone. Autóctone é próprio do lugar, né? Ele não está falando de ambiente de lazer, está falando só de comércio. E aí está pegando dois momentos. Lembrando que o primeiro texto é de 1936, ok? Então é importante também lembrar que aqui a gente está no começo do século XX falando a respeito disso, tá? Então, alternativa D, espero que você tenha conseguido aí sucesso na questão. Bora para a questão 72. Questão 72 é uma questão mais classicona de geografia, né? Por quê? Porque ela está falando de observação de duas imagens de satélite, ó, uma das poucas questões com imagem, né? E aí o que a gente tem, ó? Nessa imagem de Dubai em 2000, você não tem aqui, ó, né, a ocupação de área do litoral, né? Com a construção, isso aqui é um condomínio na forma de uma palmeira, tá? Que é uma ocupação, um aterramento do oceano para construção. E aí, então, ó, a comparação entre, tá, as imagens de satélite de 2000 e 2020, tá, indica a ocorrência de um processo do quê? O que está acontecendo aí, né, de forma bastante acentuada nessa questão? Essa questão vai botar lá, conservação dos lugares. Não, né, gente? Aumento de áreas desertificadas, também não, né? Aí nós vamos ter o quê? Redefinição das fronteiras nacionais? Não, você não tem redefinição, até porque alguém poderia pensar nisso e falar assim, peraí, né, mas eu não tive um avanço aqui sobre o mar, só que nesta faixa que está se mostrando, né, isso aqui é mar territorial, né, dos Emirados Árabes Unidos, ok? Então o que está se tendo neste lugar é uma artificialização do espaço geográfico, né? Aquilo que literalmente está sendo mostrado ali, ó, é a ampliação, você ocupando a área do oceano para fazer uma construção, ok? Então essa ideia de um artificialismo aí, ou artificialização, conforme está dizendo o texto, tá? Então a alternativa D é a resposta correta. Nós aqui esperamos que você, né, eu principalmente, espero que você tenha conseguido acertar, ok? Da questão 72, nós vamos para a questão 76. Questão 76 fala de identidade cultural na pós-modernidade, né? Essa é uma típica questão que estaria lá em sociologia, por exemplo, tá? Também tranquilamente, ó. Como conclusão provisória, parece então que a globalização tem sim o efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e fechadas de uma cultura nacional. Opa, a globalização está integrando, né, está pressupondo uma maior abertura, um maior contato aí entre, né, as informações, os grupos e por aí vai. Maior intensificação das redes, dos fluxos, né, continuando. Ela tem um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, né, mais políticas, mais plurais e diversas. E, portanto, ó, mais posicionais, mais políticas, mais plurais e mais diversas. E menos fixas, menos unificadas ou transhistóricas, né? E aí, então, ó, de acordo com o texto apresentado, né, esse processo de globalização, ele contribui para elevar a renda da população. Não está se falando nada sobre a elevação de renda da população. Está falando de abandono de valores morais? Também não está falando nada. Está falando de estabelecer, né, a igualdade racial? Você não achou nada disso, né?
Está falando aí de identidade. Então, o texto ele contribui para quê? Para fortalecer as pautas das minorias. Tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, a alternativa D, a alternativa que eu julgo ser a correta nesta questão. Tá? A letra E está falando de inverter fluxos das migrações, não fala nada, não tem nada aí citando migrações, né? Mas ele está falando de variedade, de possibilidades, novas posições, né? Tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais, né? Mais diversas, então, estão tendo aí um fortalecimento, né? Da questão das identidades, né? E pautas das minorias, ok? Alternativa D, vamos em frente, espero que você tenha acertado. Aí nós vamos ter aqui, ó, questão 77. Questão 77, né? Ela vai trazer para a gente, deixa eu tirar o som aqui do celular. Questão 77 vai trazer para a gente o quê? Tá? Uma questão que tem um texto lá falando sobre refugiados no Brasil. Tá? Então está dizendo a questão 77. O que alicerça, portanto, o acolhimento de refugiados pelos estados, ou seja, pelos países, gira em torno da fronteira erguida entre inclusão e exclusão, admissão e rejeição, desejáveis e indesejáveis. Ao mesmo tempo, enseja vulnerabilidade, indefinição e incerteza a esses migrantes internacionais forçados. Bom, vamos lembrar o seguinte, ó, refugiado, né, é uma migração forçada, ok? O refugiado ele encontra muitos problemas para conseguir achar um estado que o acolha e o proteja, né? Embora tenha aí, inclusive, grupos específicos, né, como o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas, para essa questão. Ele está dizendo que assim, ó, né, o acolhimento de refugiados gira em torno sempre da fronteira erguida, ou seja, do limite estabelecido entre aceitar ou não aceitar. Né? Então, a eliminação para os refugiados do tipo de fronteira descrita no texto necessita de políticas públicas, gente. Aí, política pública que vai ter que ser o quê? Afirmativa, né? Então, de planejamento familiar, não está falando do número de filhos dos refugiados. Política de segregação, né, territorial, mais do que já tem, né, de pessoal não querendo receber de forma nenhuma. Homogeneização cultural, também não está se falando nada, né, dessa ideia de ter uma ideia da mesma cultura. Diferenciação étnico-racial, também não, né. A única política pública que poderia, né, ajudar de forma efetiva para que, né, esse tipo de fronteira estabelecida, né, ó, a eliminação do tipo de fronteira que está sendo descrita aqui, né, ela só seria possível com a ideia de uma integração socioeconômica. Por quê? Porque aí você teria, né, o aumento da questão relacionada ao quê? A melhoria da qualidade de vida, né? Então, esse acolhimento, se você tem uma integração socioeconômica, né, você vai ter mais inclusão, você vai gerar para essas pessoas condições para que elas possam ter emprego, ter renda, né, e efetivamente para que elas possam também, no momento seguinte, né, poderem voltar para os seus territórios assim que eles estiverem pacificados, assim que eles estiverem, obviamente, reorganizados. É essa a ideia, mas a integração socioeconômica é o único item aí de política pública que pode ajudar neste caso, ok? Deixa eu marcar aqui, ó, que a questão 77 fala sobre refugiados. Aí eu vou para a questão 81. Questão 81, né? Está dizendo lá, de novo, ó, mais um texto do Nexo Jornal, hein? 14 de agosto de 2021. E o texto está dizendo o seguinte, como é que a tecnologia pode ser uma aliada na conservação ambiental? Voltamos para a questão ambiental. Aí está dizendo a questão, a internet fortalece o engajamento e a visibilidade de populações tradicionais e indígenas por meio de redes sociais, rádios e veículos de mídia digital. Ela também promove a criação e o fortalecimento de mercados e a inovação dos sistemas de financiamento, integrando pequenos agricultores e produtores da comunidade florestal a cadeias de abastecimento maiores. Poxa, está dizendo o quê? Daquele lado positivo da internet, né? De poder dar visibilidade, de poder, né, fazer com que as pessoas conheçam, de poder integrar, de poder informar, e aí, né, poder criar e fortalecer mercados. E aí, então, a pergunta vem lá e diz assim, ó, a adoção da tecnologia mencionada
amplia a rentabilidade das comunidades citadas ao possibilitar o quê? A alternativa A já é a primeira, logo de cara, né? Valorização da economia local. Então, a gente tem o quê? Com a internet, você tem a possibilidade de, né, ao divulgar, ao ampliar, ao chegar a mais pessoas, que o seu trabalho ali, o trabalho das comunidades locais, eles sejam conhecidos, reconhecidos e valorizados, ok? E uma forma importante aí também de ter, né, uma possibilidade de sustento, de ganhar vida. Elaboração de projetos culturais vai potencializar, mas não é isso que está falando, né? Ele está falando de engajamento, está falando de visibilidade, né? Estabelecimento de regras comerciais, não está falando disso no texto. Incremento de infraestrutura educacional, não está também dizendo disso. Homogeneização, veja que não é a primeira alternativa aqui, né, em que o termo homogeneização aparece, ok? Então aí, né, nessa questão, o item valorização da economia local, um item fundamental a essas comunidades, né, é a alternativa correta. Mais uma vez, minha torcida aqui para que você tenha, né, acertado. Deixa eu marcar aqui de novo, ó, comunidades locais, ok. Aí vamos para a questão 82. Questão 82 tem dois textos, e aí, né, dois textos, ó. Está falando sobre o quê? Está falando sobre o papel da vegetação. Vai, né, para a região amazônica, mas poderíamos ir para qualquer outra floresta equatorial, tropical, né, na mesma condição. Então está dizendo lá, uma única árvore joga de entre 300 e 1.000 litros de água por dia para a atmosfera. Tá? Opa, o que você tem aí? O que ele está falando? Ele está falando que uma árvore retira do solo, né, entre 300 e 1.000 litros de água por dia e vai transferindo isso para a atmosfera através do quê? Através, né, da chamada evapotranspiração. Então, considerando a demanda mínima que uma pessoa consome de água, ou seja, né, 120 litros por dia, uma única árvore poderia ser capaz de produzir, tá, água para até 8 pessoas, ok? Lá, ó, novembro de 2021. E o texto 2 está dizendo, ó, a Amazônia perdeu diariamente uma área de floresta maior do que 4.000 campos de futebol apenas em setembro de 2021. Em todo o mês foram devastados 1.224 quilômetros quadrados, o que corresponde ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro, né? E é a pior marca para setembro em 10 anos. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, que monitora a floresta por meio de imagens de satélites. Então, os dois textos foram acessados, né, em novembro de 2021, e um está falando do papel da árvore e o outro está falando, né, do desmatamento na região amazônica. E aí a pergunta é, para a região amazônica, a relação entre as informações dos textos indica uma redução do quê? Vamos lá. Ventos alísios. O que são ventos alísios? São aqueles ventos que sopram dos trópicos para o Equador. Está falando de árvore, está falando de desmatamento aqui. Está falando do aquecimento dos solos? Não. Dos ventos alísios também não. Está falando da média de temperatura oceânica? Você está falando da floresta, não está falando do oceano. Está falando do índice de refletividade superficial? Também não. A única coisa que vai ter aqui uma relação direta é o quê? A intensidade das chuvas convectivas. Então, para você, só para você se lembrar, dos itens, nós temos basicamente 3 tipos de chuvas. As chuvas convectivas, né, ou de verão, que são aquelas chuvas causadas aí pelo aumento da temperatura local, pela intensa evaporação, e aí você vai ter condensação e chuva. Nós temos aquelas chuvas que são chamadas de orográficas, né, ou chuvas de relevo, que é o encontro da nuvem com, né, um planalto, uma serra, e aí você vai tendo mudanças ali de temperatura e você vai ter chuvas, e nós temos aquelas chuvas formadas, né, através do choque de 2 massas de ar, que são as chamadas chuvas de inverno, ou as chuvas frontais, ok? E aí você vai ter a formação de uma frente fria. Nesse caso, né, como ele está dizendo que uma árvore é capaz de tirar de 300 a 1.000 litros de água e jogar para a atmosfera, na medida em que você tira as árvores, você reduz o nível de evapotranspiração. Automaticamente, você vai reduzir aí a intensidade dessas chuvas convectivas, ok? Muito bem.
E agora vamos para as 3 últimas questões, tá? E mais uma vez, já que eu fiz uma paradinha aqui, vou te pedir o seguinte, tá? Se inscreve no canal, se não se inscreveu, dá aquele like, divulga essa, né, correção para os seus amigos. O canal aqui da Escolha Educação é um canal todo ele feito para você, pensando em você, mas ele é um trabalho, né, 100% voluntário. E aí, a nossa forma de chegarmos a mais pessoas é contando com a sua ajuda, né, com o seu apoio. Questão 85, discursos sustentáveis, esse é o texto, né? A questão 85 está falando do quê? De lutas sociais. Vamos lá então para o texto, ó. Há experiências de lutas sociais, de reapropriação cultural da natureza, que são os movimentos emblemáticos, como a dos seringueiros no Brasil, que da luta sindical para a comercialização da borracha chegaram a inventar o conceito de reserva extrativista, né? E estão avançando para um novo modo de produção, uma nova racionalidade produtiva, mostrando que é possível viver bem e não apenas sobreviver em harmonia com a natureza que habitam. O novo planeta que podemos imaginar é feito desses territórios produtivos, que não são apenas economias de autossubsistência, mas economias que potencializam a produtividade ecológica e de seus territórios. Bom, que bom, né? Está falando a respeito do quê? Está falando dos movimentos aí dos seringueiros, está falando... Vou recordar que uma pessoa fundamental nesse processo, que foi a figura do Chico Mendes, né? Que lutava por uma Amazônia em pé, né, que lutava pelos seringais em pé, dizendo que aquilo valeria muito mais para as pessoas em termos econômicos do que a floresta derrubada, do que a floresta queimada. E aí, então, ó, esta luta, né, de reapropriação, esta questão toda, ela vai nos trazer para uma situação. O texto expõe a possibilidade de uma nova racionalidade produtiva, por meio de uma gestão territorial que se baseia no quê? Na integração de mercados, né, regidos por pressões regionais? Não, né, gente? Não, tá? Não está falando de pressão externa, tal, regional, para você, né, integrar. Está falando de quê? De conectar valores fundamentados por decisões locais. Então, a alternativa B aqui, ó, é a alternativa que responde adequadamente. Por que não é a C? Está falando de unificação de preços, em nenhum momento ele vai falar disso, né? Ele está dizendo, ó, é possível viver bem, não apenas sobreviver, em harmonia com a natureza, né? Está falando de normatização de regras construídas por instituições mundiais, não, né? Está falando de um saber ancestral que está lá, que fala, olha, dá para viver aqui em harmonia, e aí a gente vai retirando daqui aquilo que é necessário, mas sem fazer uma degradação. Está valorização de tradições orientadas por determinações globais? Não, está falando de um grupo específico. Por isso que, né, a alternativa B, na minha avaliação, né, é aquela que melhor responde essa questão. Caminhando para as 2 últimas questões de geografia. Questão 87. Aí, na questão 87, nós vamos para uma questão clássica de geografia, né? Placas tectônicas, olha, está falando aí, né, de sismologia. Texto 1. Um terremoto de magnitude 5,9 graus atingiu a cidade de Valparaíso, na costa chilena. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 112 quilômetros. Novembro de 2021. Dá a impressão que, assim, ó, a galera toda que fez essas questões de geografia acessaram sempre as informações ou os textos, né, no dia 6 de novembro de 2021, e não é a primeira questão que está mostrando isso. Texto 2. Um tremor de terra de magnitude 4,8 foi registrado no município de Atalaia do Norte, no interior do estado do Amazonas. O abalo é de magnitude considerada mediana para os níveis do Brasil. Lembrando que o Brasil, né, ele está no meio, está lá, não está na borda, ele está no meio de uma placa tectônica, portanto, ele tem uma certa estabilidade geológica, né? O território brasileiro é muito antigo, a gente tem aí um domínio dos maciços antigos, ou escudos cristalinos, e os tremores que nós temos aqui são mais por acomodação de terreno. Texto 3. Moradores usaram as redes sociais para relatar tremores de terra no interior de São Paulo. As atividades foram registradas nas cidades de Júlio de Mesquita e Gaimbê e tiveram magnitude de 3 graus na escala Richter, o que é considerado pequeno e sem previsão de danos. Então, ó, nós vamos lá para Valparaíso,
nós vamos para Atalaia do Norte, então 5,9, 4,8 e 3 graus. As diferenças entre os eventos geológicos relatados decorrem de distintas posições geográficas das cidades em relação ao quê? Planície costeira? Bom, essa é uma questão que não vai interferir naquilo que está sendo dito aqui, né? Então, se você teria o quê? As planícies costeiras são áreas de sedimentação, tal. Bacias continentais também não está fazendo referência a isso, né? A única referência direta que está sendo feita aqui são as chamadas zonas de subducção. E aí vamos te lembrar uma coisa importante, até coloquei uma figurinha aqui, ó, né? A chamada zona de subducção é aquela zona em que a placa, né, oceânica, ela se choca com a placa continental e por ser mais densa, por ser, né, composta por material com uma densidade maior, ela vai mergulhar em direção ao magma, né? A astenosfera é aquela camada lá de magma. Em contrapartida, então, ó, ela vai descer, né? Zona de sub é para baixo, ok? E em contrapartida, a placa continental, ou a plataforma continental aqui, ela vai dobrando. Então, você vai tendo a formação de uma cadeia montanhosa por dobramento. Mas essas zonas de subducção são exatamente aquelas zonas que, né, vão mostrar aqui as distintas posições geográficas. No caso específico de Valparaíso, a Cordilheira dos Andes, Valparaíso está voltada para o litoral, na costa chilena, né, e, portanto, uma área bastante suscetível à ocorrência, né, desses tremores de terra. No caso brasileiro, aquilo que eu falei, o Brasil está numa área, né, mais estável geologicamente, o Brasil tem alguns tremores de terra que são causados basicamente por acomodação de terreno, né, e isso, então, vai explicar aí as diferenças básicas. As áreas de denudação, nem as vertentes escarpadas, né, elas farão parte deste cenário, ok? Então, as zonas de subducção, né, que aí é uma zona de contato de placas, importante. E fechando, né, como última questão, a questão 89, vai falar sobre o quê? Está falando sobre, né, os desastres, que não são bem desastres, né, gente? Vamos combinar que assim, vai. Uma vez que você tem um processo de mineração em que, né, o resíduo ele é colocado numa barragem por, né, compressão do solo, ou seja, por, né, solo compactado, compactação, que é uma das técnicas mais baratas para fazer esse tipo de coisa. Não é você falar que o rompimento de uma barragem é um desastre, né, é um desastre por aquilo que promove, mas é um desastre que você vai cantando a bola que ele pode acontecer, tanto que aconteceu 2 vezes em pouco tempo em Minas Gerais, infelizmente. Ok? Vamos lá para a questão então. O rompimento da barragem de Fundão levou muito consigo. A lama soterrou sonhos e modificou de forma permanente centenas de vidas nascidas e criadas em Bento Rodrigues e Paracatu, em Mariana, Minas Gerais. Não são somente, né? Mas não somente. Ao se estender ao longo do rio, outras famílias e histórias foram atingidas, né, de formas diferentes. Ao fugirem dos rejeitos que rapidamente tomaram as localidades, deixaram para trás os resquícios da vida que tiveram até o 5 de novembro de 2015. Nada jamais seria igual. Lembrando que em 2015, depois nós tivemos outro, né? Um tempo depois, nós tivemos Brumadinho, né? Se não me engano, foi em 2019. Não tem exatamente a data aqui, mas, né, assim, é essa questão. E vou repetir, ó. Conforme o texto, né, o evento gerou o seguinte impacto na relação entre as pessoas e o seu espaço vivido. Sem contar as pessoas mortas, sem contar a destruição, sem contar, né, todo o prejuízo econômico, né, tem a questão pessoal que aí, né, se você perder um parente, não dá nem para mensurar isso de forma nenhuma, né, é uma daquelas desgraças que vão te acompanhar, infelizmente, a vida toda. Mas o texto, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o evento gerou o seguinte impacto na relação entre as pessoas e o seu espaço vivido, tá? Flexibilizou os parâmetros ambientais? Não, né? Você tem que aumentar aí o parâmetro, fiscalizar, né? E, assim, impedir, na realidade, que outros desastres como esse, ou que outros acidentes, ou que, né, outros crimes ambientais como esses promovidos aí, neste caso, né, pela
Samarco, que é uma empresa em parceria com a Vale, né, e a BHP Billington, que é uma empresa australiana, que esse negócio aconteça novamente, né? Então, está flexibilizando parâmetros? Não. Está consolidando identidades regionais? Não. A única alternativa possível aqui, está fragilizando os vínculos afetivos. Por quê? Porque você tem a sua história destruída no exato momento em que isso vai acontecer. Então, as pessoas que tiveram suas casas destruídas, soterradas, né, tiveram a sua história levada. Além das pessoas que perderam, né, então, além dos entes queridos que vieram a óbito nessa situação, você tem o quê? A perda de uma identidade. Então, fragiliza o vínculo afetivo, ok? Eu me lembrei aqui de um caso de uns prédios no Rio de Janeiro, que lá no final dos anos 90, se não me engano, né, houve isso também, foram construídos e de repente eles desmoronaram, né, então foi construído, segundo disseram na época, com areia da praia e tal, e aí você pensa assim, né, aquelas pessoas, elas não perderam só suas casas, elas perderam suas histórias, então tem uma fragilidade, aí, uma fragilização desses vínculos afetivos. Senhoras e senhores, se vocês chegaram até aqui, né, eu agradeço muito a sua participação, a sua presença, e vou dizer aqui uma coisa muito importante, para mim e para todos nós, a escolha. Nós desejamos que você tenha feito uma excelente prova, né, e que você tenha conseguido atingir o seu objetivo principal nesta primeira parte do Enem, que foi agora realizado no dia 3, ok? Então, dia 10 tem mais, se prepara aí, continua lá. Mas se você, né, conferindo as suas questões, se você não conseguiu uma pontuação a princípio, que era que você, né, imagina que precise para conseguir aquele seu curso universitário, aí fica uma dica que não é uma questão só de consolo, não, é de parceria mesmo, né? Você, né, tem que retomar os estudos para refazer isso e se lembrar que você é muito melhor do que uma prova, né? Porque assim, as provas elas vão acontecer, você vai fazer essa, ou já fez essa, vai fazer outras, né, e muitas outras virão ainda pela frente, e aí a gente não tem que pensar que é assim, opa, fiz o meu melhor, né, consegui, né, me dedicar àquilo lá, tentei fazer da melhor maneira possível, beleza, é isso que importa, ok? Então, mais uma vez, desejando boa sorte, esperando que você tenha conseguido atingir o seu objetivo, segue aqui com a gente na Escolha Educação, que nós, né, continuaremos corrigindo as questões. Um grande abraço, né, tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.